Olá, bem-vindo à Nova Prosperidade. Este é o novo nome do canal antigo Tudo sobre Bitcoins. Como nós temos falado essencialmente de prosperidade, escolhi esta palavra e o canal chamar-se Nova Prosperidade para ser o novo nome. Vamos ver se me habituo ou se encontro outro melhor entretanto. Hoje estou aqui para falar então de um projeto que é o Portugal. Isto é um draft baseado aqui nesta imagem que vocês estão a ver. Isto foi sobre o vídeo, esta imagem eu utilizei no vídeo Democracia Direta. No vídeo anterior a esse falei de Conselhos 12. E, portanto, hoje vamos usar todos esses conceitos, também o RPI, ou o BI em inglês, para fazer um draft daquilo que seria um país digital gerido via internet, com tecnologia blockchain. Ok? Quando eu falei disto, havia aqui alguns problemas, nomeadamente a questão da identidade, como validar a identidade única de cada pessoa, de cada participante, para evitar, por exemplo, receber duas vezes o RBI, votar duas vezes, etc. Eu tenho uma proposta para resolver isso. Outro problema seria aqui a questão da moeda e do orçamento público. Como criar um orçamento público bom, uma moeda boa, que permita um RBI sem custos diretos para as pessoas, sem impostos. Aliás, há sempre um imposto chamado inflação, não lhe chamam imposto, mas esse imposto é realmente difícil de evitar. Qualquer moeda tem esse imposto e esta não será exceção. Ok, vou passar então aqui, mudar de imagem. Vou-vos passar aqui a mostrar então o caderno. Isto é mesmo um draft. Ok, portanto temos aqui em cima o Portugal Draft e eu estou a partilhar assim ainda como um draft, precisamente para ter algum feedback da vossa parte e depois então escrever um documento, redigir um documento digital, provavelmente já em inglês, também para que esta solução possa ser replicada lá fora, talvez até implementada primeiro noutros países, quem sabe. Porque se Portugal não quiser, porque não as boas ideias, partindo do princípio, perdoa-me a falsa modéstia, achar que isto é uma boa ideia, ser implementado lá fora primeiro. Desculpem também algumas sombras que passem aqui, mas realmente as condições de luz não são as melhores. Tenho aqui o microfone a fazer sombra, a minha cabeça também, mas é assim, pelo menos a cabeça não é grande. Ok, então, isto é o diagrama que tinha ali, que vocês já viram no slide anterior. Problema de identidade, é isso que me debruça aqui deste lado, onde eu até ao princípio chamei só Portugal ID DApp, uma Decentralized Application, e agora depois entretanto criei o nome Portugal. Parece um nome bonito, interessante. Ok, qual é a minha proposta então para resolver o problema de identidade? É simples, basicamente. Okay, esta aplicação partimos do princípio que seria desenvolvida em cima do iOS, ok? Da plataforma blockchain para smart contracts, e por isso existe logo aqui uma variável. Ok, eu identifiquei aqui as variáveis com dólar, é uma coisa minha por ter programado muito já PHP ao longo da minha vida, e no PHP usa-se o dólar para identificar as variáveis. O index para iOS aqui, ou seja, um indexante, em que temos aqui 0,5. Quando o dia em que eu comecei a criar isto, o iOS estava a 2 euros, portanto significa que se tivermos um index 0,5, uma moeda nossa seria 1 euro, seria equivalente a 1 euro. Chamei a moeda para já PTCoin, PT de Portugal, eu sei de coin, ou PTC, é até parecido com BTC, às vezes engano-me e escrevo BTC. Então qual seria a solução para certificar a identidade das pessoas? Bem, tinha aqui dois cenários possíveis. Um deles seria falar com a ordem dos notários, creio que existe uma ordem dos notários, algo semelhante. Se eles aceitassem esta ideia, seria muito fácil criar logo uma rede nacional de notários que fizessem a certificação dos notários, dos cidadãos. Ou seja, qualquer conta do iOS seria logo uma conta, mas teria o estatuto dentro desta aplicação de estrangeiro, não registado em Portugal, não sendo um cidadão português, um cidadão, porque seria um cidadão português na mesma, legalmente, mas não seria um cidadão dentro da plataforma. E então a proposta é que, mesmo que eles não aceitem essa tal entidade, possamos fazer isto ou com notários, já sejam mesmo notários e que à partida não vejo problema nenhum para fazerem isto, têm suas lojas, têm a sua rede na mesma, ou voluntários, pessoas naturalmente retiradas pessoas que queiram participar voluntariamente nesse sistema. Ok, então os primeiros 27 notários seriam criados pela administração, quem implementar isto, quem fizer o deployment, e seria gratuito para sempre, ou durante um período de 9 anos, algo assim do género, para fazer o bootstrap desta solução. Depois, cada cidadão, o novo utilizador, pagaria 30 euros para certificar a sua identidade, ok? Equivalente agora a 15 euros, mas pagaria em euros diretamente ao notário 1, notário 2 e notário 3. Ou seja, ele teria de encontrar 3 notários na rede de notários já existente, preferencialmente próximo de sua casa, não é? Porque ele tem que ir fisicamente, localmente, apresentar documentos,
o seu cartão de cidadão, etc. E cada um vai pagar 10 euros. E é mesmo em euros aqui, porque estamos a falar de uma transação offline. Em contrapartida, nós vamos oferecer, portanto ele paga 30 euros, vai receber 30 PTC, se for um dos 10 milhões, 10 milhões não, 10 milhões, isto é 10 milhões de portugueses, está de 300 milhões de euros de custo que esta solução implementaria para que todos os portugueses estivessem cá registados. Ou seja, é um potencial negócio de 300 milhões de euros para os notários ou voluntários que queiram participar. Deixa-me só aqui procurar uma coisa. Ok, isto estaria limitado aos primeiros 100 milhões de portugueses. Esta oferta de 15 PTCs. Perdão. Aliás, de 30. São 30 euros. 30. Vamos só confirmar aqui. Onde é que eu tenho essas contas? Estava aqui alguns. Sim, está aqui. Pronto, exatamente. Aliás, para o primeiro milhão de portugueses, 30 PTCs cada um, temos então 30 milhões de PTCs. Para incentivar realmente a que surja então uma base de utilizadores sólida. E, portanto, creio que 1 milhão de portugueses, são 10% da população, é realmente interessante. E depois ficaríamos por aí. Portanto, oferecemos 30 PTCs. Naturalmente, ao princípio, o PTC teria ali alguma paridade com o euro. Nós vamos falar da questão da moeda. Primeiro concluir aqui a questão da certificação dos notários. Por sua vez, é preciso criar mais notários para que a rede se expanda para o país inteiro. E então temos aqui uma função, dentro da aplicação haveria um mecanismo de certificar novos notários. Lembrando que os 27 primeiros para fazer o bootstrap espalhados pelo país, talvez, naturalmente que em Lisboa e no Porto seria logo fácil de encontrar alguns voluntários, mas nas outras localidades e nas ilhas seria mais complicado. Portanto, esse seria o objetivo. A maior dificuldade inicial seria encontrar ali voluntários para serem notários. Os outros, que não são gratuitos, o que é que têm que fazer? Têm que pagar a outros notários. Portanto, aqui o N1, N2 e N3 são mais 3 notários. E então o custo seria em euros, 2.700 euros. Bastante, parece caro, mas reparem que estamos a falar de um mercado potencialmente 300 milhões de euros. Portanto, isto pode ser lucrativo para quem se dedicar a esta... Ao fim e ao cabo, isto é o primeiro serviço público, é o que está aqui escrito. O primeiro serviço público é o serviço de identidade, digamos assim. Então, cada notário receberia 300 euros diretamente pelo serviço, porque está... Ao fim e ao cabo, cada um destes 3 notários está a gerar um novo concorrente, entre aspas. Por isso é natural que os notários de uma cidade não queiram criar outro daquela cidade. Embora seja fácil alguém queira ser notário, vai às localidades um pouco mais afastadas e com 3 notários consegue então a sua licença de notário, tornar-se notário. Reparem que 300 euros a cada um dá 900 euros, portanto falta aqui dinheiro. Faltam aqui 1.800 euros, aqui está um bocadinho arriscado porque eu usei vários números, fiz várias contas, mas o que é certo é que os 900 seriam em euros, os outros 1.800 euros seriam pagos em IOS, por exemplo, ao preço de hoje seria 3.600 euros, e esta quantidade de IOS ficará cativa para o próprio notário, para o novo notário. Ou seja, fica numa espécie de conta poupança que o notário depois vai poder recuperar. Isto serve para quê? Serve caso ele faça porcaria, se o notário começar a criar contas falsas e depois for detectado, ou 3 notários fazem um ganguezinho e começam a criar contas falsas, assim que alguém policie isso e detecte essa situação, o governo, desta solução depois vai ter um governo, já vamos ver mais à frente, poderá cancelar a conta de notário, suspendê-la, e ele perde esse take. Portanto, estamos a falar de 3.600 IOS, ou 1.800 euros, e temos aqui isto em euros porque as pessoas pensam em euros, compram coisas em euros, recebem ordenado em euros, portanto vamos falar muito em euros aqui, que é mais fácil do que pensar em bitcoins ou IOS ou outra coisa. Mas estes IOS seriam então depositados nessa conta, mas ficavam cativos até ao notário se reformar. Okay, a função de reformar é uma função que há de existir para utilizadores que sejam notários, tenham este perfil de notário, e é possível que alguém se reforme ao fim de 9 anos. Portanto, eu registro-me agora como notário, posso estar 30 anos a trabalhar nestas funções, um dia chega, já não quero mais esta função, quero-me reformar, etc, normal, e então vou poder recuperar estes 3.600 IOS, o equivalente a 1.800 euros à data da criação deste estatuto de notário na minha conta. Se eu quiser ser notário, terei esse estatuto. Ok, e havendo também um limite de 900, onde é que está?
Está aqui. Perdão, haver um limite de 900 notários para o país inteiro. Creio que será suficiente. Estamos a falar de 300 e poucos concelhos no país, portanto, daria uma média de 303 notários por concelho. Talvez seja útil aumentar um bocadinho, porque já sabemos que em Lisboa e Porto vai haver alguma concentração e depois sobram poucos notários para o resto do país. Mas, vá lá, 1200 no máximo, acho que é um valor interessante. Se forem 900, estes 300 milhões de euros, exatamente 300 milhões, dá a queda notária média 333.333 euros de potencial negócio ao registar os 10 milhões de portugueses, né? Tendo em conta, acreditando no sucesso desta aplicação, isso seria realmente eles seriam atraídos a investir 2.700 euros pelo dinheiro. Portanto, isso é uma função económica importante, garantir que cada português registado, cada cidadão ou utilizador que tem o estatuto de português é realmente uma pessoa só e que existe, seria feito aqui neste modelo, ok? Também, não está aqui, mas também seria possível, deve estar aqui noutra página, registar empresas. O preço seria mais caro, e nem tenho aqui, acho que não tenho aqui as contas, mas a ideia seria registar uma empresa, um negócio, por uma razão muito simples, e já vou depois entrar lá, é para diferenciar as transações. Portanto, eu quando faço uma transação de uma empresa para um particular, essa transação pode ser, por exemplo, um vencimento ou uma devolução de um pagamento. Portanto, é importante diferenciar as transações para sabermos aquilo que é uma transação económica, que tem valor económico, que foi para pagar alguma coisa, seja um particular, seja uma empresa, ou que não é, por exemplo. Também outra coisa que o notário vai poder fazer quando alguém se registra como utilizador, como cidadão, opcionalmente, se quiser, vai registrar as contas dos seus familiares mais próximos, com algum tipo de limite, mas os filhos, a esposa, isto porquê? Precisamente para quando depois é feita uma transferência para os filhos, dar uma mesada, etc., não ser considerado uma transação económica. E depois à frente já vão perceber melhor a importância disto. Ok, o que é que tenho aqui? O BI, portanto aqui ao princípio tinha pensado ativar apenas o BI após haver 100 mil portugueses registados, mas entretanto com ideias que tive depois, isso torna-se inútil, portanto não vale a pena. O BI, o RBI pode ser logo, arrancar logo de início. E portanto temos aqui 100 mil portugueses, e temos, onde é que tenho aqui umas contas? Desculpem lá estar perdido nos meus registros, já está aqui neste lado. Portanto, para as empresas também há um incentivo interessante que seria para as primeiras 10 mil empresas que estão aqui, que se registrem como empresas, elas poderem receber 3 mil PTCs. Não é BTCs, é PTCs. Mas não no ato do registro. Apenas e só quando elas fizerem negócios, ou seja, aceitarem pagamentos. Portanto, aí também a importância de saber se é um pagamento entre particulares ou não, ou se é uma atividade económica. Mas seria realmente interessante quando elas atingiram um determinado valor de negócios, creio que eram, cá está, quando as empresas atingirem 300 mil PTCs, talvez próximo de 300 mil euros, de transações, portanto, transações no sentido das pessoas para as empresas, ignorando de empresas para empresas, porque isso é natural, é comércio entre empresas, não interessa aqui. Então recebem 3 mil PTCs de prémio. As primeiras 10 mil a atingir este objetivo. Isto é um incentivo muito importante para que haja negócios que queiram aceitar esta moeda. Okay? Então, temos um incentivo para que as pessoas criem contas, sejam os primeiros a criar contas, para serem as tais primeiras 100 mil, 100 mil ou 1 milhão, acho que era 1 milhão, para fazer então, sim, acho que era 1 milhão vezes 30, ou 10, não é aqui, até me perco, mas isto lá está, isto então draft, acabei por escrever algumas coisas mais à frente, outras mais atrás, mas o que é certo é que isto tem importância para a moeda, porque nós quando criamos moeda nova, isto é criado como moeda nova, portanto no início a aplicação não tem moeda nenhuma, há zero de supply, e depois à medida que vão sendo criando os utilizadores, os tais primeiros que criam 1 milhão, vamos dar 30 PTCs a cada um, e isso vai criando moeda nova, ok? Aqui acho que vou saltar isto, que entretanto isto já não faz grande sentido. Exatamente, depois tive ideias que vieram alterar isso. Ok, lá está a questão dos familiares, ser um registro opcional. Talvez até 18 familiares por cada conta, ok?
e será necessário que o outro familiar também registre, ou seja, ambos registrem-se a si próprios, o par AB e o BA, e o B registre o A, para que quando fazem transferências nos dois sentidos estejam isentas em qualquer situação. Isto já não existe aqui, isto era uma ideia de pôr um IVA aqui nas transações. Não é IVA que se vai chamar. Se existir um dia será um imposto sobre transações, IST, estará muito pequeno, no máximo 2%. Aliás, não é 2%, tem outra forma, já vamos lá. Aqui estava a falar da questão do registro das empresas ou entidades, associações, etc. As contas de empresas são importantes porque não vão receber um RBI, certo? O RBI é só para cidadãos, sendo que poderá também, não está aqui, mas os menores de 18 anos poderão ter uma cota menor, portanto receber menos que os adultos. Acho que faz sentido. Para quem não sabe o que é o RBI, vai ver o meu vídeo sobre rendimento básico incondicional, também está aí no canal, é dos últimos. Ok, portanto, isto não diz IVA, vocês ignorem o IVA, e é o IST. Okay? Imposto sobre transações, que pode haver, opcionalmente o Governo pode optar por introduzir. E eu vou explicar porquê. Deixa só ver se falta aqui alguma coisa. Pronto, as contas de empresas terão aquele mecanismo normal de 2 a 3 assinaturas para fazer transferências, etc. Entre empresas e trabalhadores estarão isentos da tal taxa, estarão sempre isentos de qualquer taxa. Entre contas empresa, a conta empresa, pronto, aqui estará o valor recomendado para se pagar ao notário, 90 euros, 30 para cada notário, um pouco mais caro, também dá um bocadinho mais de trabalho aos notários. E mais uma oportunidade de negócio, portanto, enquanto a quantidade de empresas que existem, umas a fechar, outras a abrir, portanto, isto seria um negócio que... Isto é importante que seja um negócio lucrativo para os notários, para incentivar a que eles surjam, porque se não tivermos notários, podemos ter alguém lá para o Minho, numa aldeia qualquer, que quer ser um cidadão e tem dificuldade em tornar-se, porque tem dificuldade em encontrar 3 notários. E 3 precisamente porquê? Porque a pessoa só é cidadão quando o terceiro aprova. Ou seja, eu não posso ir a um notário. Se ele marcar como a minha identidade é falsa, porque descobriu que o BI é falso, o cartão de cidadão, aquele processo de adesão, de me tornar-se cidadão, fica bloqueado. Aquela conta do IOS fica bloqueada, já não posso tornar-se cidadão. E se calhar já gastei 20 euros em outros 2 notários, que por acaso não repararam que o cartão de cidadão era falso. Ou se houver um notário que é um trafulha e quer criar contas falsas para os amigos, ou para ele próprio, contas com nomes que não existem, e por sua vez depois receberem rendimento básico incondicional e votar, etc., de forma múltipla e clandestina, digamos assim, daí a importância de haver 3 ou até mais. Eu acho que se for mesmo notários, aquilo que são hoje as pessoas que são realmente notários, basta 3. Se porventura abrirmos a mais pessoas, a um público em geral, talvez seja interessante aumentar o número de 3 para 6, ou enfim, um número que torne mais difícil realmente a criação de contas falsas. Ficaria o processo um bocadinho mais caro, ou tínhamos que baixar o preço por cada registro, enfim, e tornar-se cada vez um pouco mais difícil e chato ter 6 portas para me tornar cidadão. Ok, transferências entre empresas também isentas de IST. Eu quando pensei nisto estava a pensar numa espécie de IVA, imposto de valor acrescentado, mas depois mais tarde percebi que o nome certo seria sobre transações. Nome adequado. Ok, agora vamos falar um bocadinho do dinheiro, que era aquele problema que estava aqui também. Peço desculpa, só mudar aqui o slide um bocadinho, que é o problema aqui da moeda. Não mudou. Isto não está a mudar porque... Pronto, assim muda. O problema da moeda é um problema muito interessante, porque a moeda, se formos ver as criptomoedas no geral, as criptomoedas tendem a ser muito especuladas. O valor das moedas, aparecem as baleias, compram moedas, depois querem ganhar dinheiro, e isso cria instabilidade no preço. Ok? Portanto, eu tentei criar aqui uma moeda o mais próximo possível de uma stablecoin. Por isso é que está aqui stablecoin. Esta stablecoin, tendo em conta que a moeda de referência é o IOS, é relativo, ok? É stable em relação ao IOS, portanto, se acreditarmos que o IOS é uma moeda com futuro, então vai ser uma boa moeda. Se o IOS não tiver futuro, vai ser uma má moeda. Ok. Aqui temos 2 fatores que fazem subir a inflação. Gerar moeda nova e, portanto, subir a inflação. 30 PTCs por cada utilizador validado, portanto, é cidadão, tem 1 milhão de portugueses, ou pessoas com cidadania portuguesa, podem ser naturalizados, não é? 90 PTCs, porque 90 não.
pronto, isto ao princípio era 90, era para todas e ficou aqui o 90. São 3.000 PTCs para as primeiras 10.000 empresas a conseguirem 30 milhões de PTCs transações, que é o que está aqui em baixo. Portanto, temos aqui uma inflação limitada, por isso é que tinha aqui fixo, palavra fixo, a 60 milhões de PTCs. Okay? Depois destas moedas serem criadas, esta forma de criar, de aumentar o supply, deixa de existir. Na verdade, no início vai criar aqui um bocado de inflação, mas também não será fácil às 10.000 empresas. Se o projeto for um sucesso, não vão conseguir aquela quantidade de dinheiro, não é? Portanto, têm que conseguir 3 milhões de PTCs, salvo erro, para conseguir aqui... Ou seja, isto é 1% daquilo que eles já fizeram de negócios. Portanto, é um prémio bastante merecido, porque as empresas tiveram a iniciativa de aceitar, não só publicar nos seus sites, isto naturalmente no comércio eletrónico terá mais adesão do que no comércio tradicional, à partida, não é? Penso eu. Mas não só afirmaram aceitar, como de facto aceitaram. E isso é muito mais importante do que eu aceito bitcoins, mas depois quando a pessoa vem para pagar, digo, pronto, se quer pagar com euros, pague com euros, não é? Portanto, há aqui um incentivo a que realmente as empresas escolham receber com esta, ou privilegiem a receber com o PTC em vez de Bitcoin ou Dash ou outra qualquer. Mas esta é a intenção aqui deste mecanismo, desta oferta. E depois temos aqui dois processos. Um processo de compra. Eu posso comprar PTC. Não quero incentivar isso, ok? Porque isso é tal especulação, pode gerar tal especulação. Eu vou comprar os PTC para daqui a 10 anos ter uma pipa de massa. Não, eu não quero. Isso é especulativo. E, portanto, o que temos aqui é uma forma do Bancor, o Bancor Protocol, em que entra IOS para uma função. Esse IOS passa a estar na reserva, numa reserva de IOS, no smart contract, e a nova moeda que eu quero comprar é gerada. Esses PTCs são gerados naquele momento. Okay? Quando eu vendo, o processo é ao contrário. Entra PTC na função de venda, eliminam-se esses PTCs, deixam de existir, são burned, queimados, e o IOS sai de reserva. A quantidade, ou seja, a fórmula, o valor que é calculado desta forma. O valor em IOS é a reserva que temos de IOS, a quantidade que tivermos, e a dividir pelo total supply a cada momento. Portanto, o valor, eu antes de comprar ou antes de vender, sei exatamente quanto é que vou gastar ou receber. Portanto, aqui um exemplo para 100 IOS com 200 PTCs, está a 0,5, que é provavelmente o valor inicial. Quando isto começar, será a volta a 0,5 IOS, tendo em conta que 2 euros valem um IOS atualmente. Ok, depois está aqui, quando sai, uma penalização potencial, que é a taxa de transação. Ou seja, se existir a taxa de transação, o tal imposto, IST, se for maior que zero, será deduzido também aqui. E porquê? Porque esta penalização, quando se tira dinheiro, por uma razão simples, é que se nós tivermos esta taxa de transação, um pagamento, se eu tenho o meu PTC que recebi pelo RBI, fazer um pagamento online, mas se eu online pago um X, por exemplo, 2% desse imposto, então eu sou incentivado a vender o meu PTC, transformar em PTC, por exemplo, ou Dash, ou outra coisa qualquer, ou próprio IOS, e fazer o pagamento com essa moeda que não tem taxas. Okay? Então, para anular essa porta, essa fuga de capital, digamos assim, para evitar os pagamentos taxados, então, quando convertemos PTC em reserva, portanto, tiramos reservas do sistema monetário desta moeda, do PTC, Portugal Coin, PT Coin, temos também que ter o mesmo custo que teria uma transação normal. Okay? É essa a ideia que está aqui por trás desta taxa. Que poderá ser zero, inicialmente será zero. Eventualmente depois será alterada pelo governo. Já vamos lá. Ok. Vamos falar aqui do RBI. Quem se interessa por RBI, está aqui agora a parte mágica da coisa. O rendimento básico condicional não será pago por via de impostos neste sistema, mas sim será uma percentagem. Portanto, esta percentagem aqui tem 0,06. Isto é um 6, não é um 0. Embora pareça um 0 também, pelo menos no ecrã. São 6%, ok? Sendo que há aqui uma regra, que é, há uma variável chamada Money Creation. Esse dinheiro criado novo todos os meses, ao dia 1 de cada mês será criado dinheiro novo. E será o dobro, ou seja, vamos criar 6% para o UBI, ou RBI, e 6% para o Public Budget. Sendo que estas percentagens são ajustáveis, mas será sempre igual.
Portanto, se o BI ou o RBI for 3%, o orçamento público será 3%. Sempre igual, ou seja, metade para o governo gerir o país, a parte pública, a despesa pública, etc., e metade para as pessoas. Para nunca haver a tentação de um governo dizer, ok, vamos aumentar esta parte e reduzir esta. Portanto, isto seria hard-coded. E muito importante é que este somatório das transações não isentas do último período, portanto, dos últimos 30 dias, aqui chamei-lhe $A, porque depois vou usar esta variável aqui mais à frente. Para simplificar aqui este nome muito comprido. Sendo que este somatório tem todas as transações, estão no blockchain, da moeda PTC, excepto entre familiares, que ficaram marcadas como isentas, portanto, entre pais e filhos, tais mesadas, etc. Entre marido e mulher, porque, sei lá, vão pagar as férias, só um pagamento, mas dividem a conta, não é? Portanto, se estiverem registados como marido e mulher, são familiares, aquilo não... Essa transação entre eles está isenta e é excluída desta fórmula aqui. Entre empresas também está excluído, portanto, vamos assumir que entre empresas eu estou a comprar algo para depois revender, portanto, à semelhança do IVA, não faz sentido estar a taxar duas vezes. E levaria as empresas a quererem também fazer negócios noutras moedas, portanto, se esta moeda estiver isenta de... Aqui nem é se que trata do imposto, mas o que se trata aqui é de... Estas transações não isentas, ao fim e ao cabo, são as transações económicas. Têm valor para a sociedade. Então, se eu compro um produto, se compro um serviço, essa transação tem que se refletir de alguma forma no valor da economia, uma espécie de PIB. E também excluindo aqui as transferências entre empresas e particulares. São situações de uma devolução, um vencimento, e agora não me lembro mais nada, mas é possível que haja mais algumas situações dessas. Portanto, excluindo essas três situações, temos todas as transações que geraram algum valor. Não é? Comprei um sumo, um almoço, qualquer coisa. Isto aqui gera um risco de fraude, que está aqui assinalado. E é por isto que surge a importância do imposto sobre transações, que vai começar a zero, mas temos que controlar aqui a fraude. A fraude seria um loop entre um particular a mandar dinheiro para a empresa para ele e andar aqui nisto. Ok, se um indivíduo fizer isto, ou vários fizerem isto com um robô, mesmo que tenha pouco dinheiro, tenha só 30 PTCs, isto multiplicado por N vezes vai gerar transações que seriam somadas aqui e iria aumentar o valor do RBI. Ok, seria tentador eu fazer falsos negócios, estar ali a fazer loops, sempre à volta, para depois no fim do mês ter um bocadinho mais do BI para mim. Porque este 6%, imagina que aqui há 1 milhão de PTCs nos últimos 30 dias. Então vamos gerar 6% desse milhão, será moeda nova. E vou dividir esses 6%, que é o que está aqui, portanto é o A, vezes a porcentagem do RBI, 6%, dividir pelo somatório de número de cidadãos, aliás. Cidadãos é outra coisa. Isto seria o valor que cada mês seria recebido. E seria, lá está, indexado às transações económicas, com valor para a sociedade. Portanto, naturalmente no início seriam cêntimos, mas à medida que mais e mais economia transitar para esta moeda, para esse sistema de confiança em que os utilizadores são certificados, etc., maior seria o valor do RBI. Okay? E, igualmente, o orçamento público. Mas para controlar isto, ou vamos policiar e criar aqui uma função do Estado pública, portanto, mais alguém, ou seja, quem detectar as situações depois teria de ser premiado de alguma forma, denunciá-las ao governo, ou uma espécie de polícia, uma autoridade, uma espécie de juiz, que dizia, ok, sim senhor, estas transações aqui têm toda, por serem repetidas, entre as mesmas contas, parecem ser falsas, vamos bloquear aqueles utilizadores e deixam, ou pelo menos ficarem proibidos de receber o RBI durante 10 anos, por exemplo. Portanto, seria um castigo. No entanto, depois estas burlas podem ser mais complexas, pode o particular mandar para outro particular, depois para a empresa, enfim, aumentar a complexidade do loop e da burla. Portanto, a única forma eficaz seria taxar realmente aqui a transferência entre o particular e a empresa, com a taxa sobre transações, ou IST, Imposto sobre Transações. Portanto, mesmo que seja só de 1% ou menos, cada vez que passa aqui ir à vida 1%, não compensa depois o que se vai receber com o RBI. Portanto, a fraude não compensa. E é automático, ok? Isso é interessante ter aqui. Além que este imposto, depois vamos ver mais à frente, tem um efeito benéfico, pode ter um efeito benéfico sobre a inflação. Porque esse imposto não vai para o orçamento público, nem vai para o RBI. Quando se aplica esse IST, por exemplo, de 1%, esse dinheiro será queimado, burned, portanto vai reduzir o total supply. Isso é interessante, uma vez que estamos a aumentar sempre, aqui estamos 12% todos os meses. Atenção que não é 12% do total supply, é 12% da atividade económica dos últimos 30 dias, ou do mês anterior. Portanto, se fizermos ao dia 1, vamos buscar todas as operações desde o dia 1 do mês anterior até aquele momento, à meia-noite do dia 1 do mês seguinte. Portanto, podem ser 28 dias, 30 ou 31. Não é? Simples.
Ou até podemos fazer isto à semana e fazer de domingo a domingo, para todas aquelas operações. Se calhar até mais interessante, um RBI semanal do que mensal. Mas pronto, são pormenores. Lá está o valor do RBI, sendo semanal ou mensal. Seria calculado assim, o somatório, isto é o dólar A, vezes a percentagem do RBI, sendo que esta percentagem pode ser alterada pelo governo, mas lá está, nenhum governo seria louco de pôr aqui 50%, porque isso sim iria criar uma inflação louca. Mas pode ser aqui ajustada, ok? Sendo que, como o orçamento público é igual, portanto o governo pode ter uma tendência de, ok, precisamos de mais dinheiro, vamos aumentar para 7, mas também vai aumentar 7 aqui, e isso depois repercute-se na inflação. E, portanto, como é também do interesse do governo e de missão do governo gerir a inflação, ou seja, o valor da moeda face às outras moedas, porque naturalmente quando nós queremos importar alguma coisa, o outro lado não está muito interessado na nossa moeda, portanto vamos ter que converter para Bitcoin, para euros, para outra moeda qualquer, e portanto não nos interessa ter uma inflação doida, que a nossa moeda valha muito pouco. Claro que para exportarmos é interessante, não é? Se queremos exportar os nossos produtos baratos, podemos ter um RBI maluco, 50%, e depois tudo aquilo que produzimos exportamos baratíssimo, na perspectiva de quem nos compra, mas estamos a produzir, portanto é interessante. Mas depois, como nós precisamos de comprar produtos para incorporar nos nossos produtos transformados, isso é um problema e, portanto, temos que controlar aqui a inflação. E já vamos lá mais à frente, acho que se explica melhor. Depois está aqui uma regra, eu pus aqui uma regra para controlar a inflação, portanto, para reduzir a inflação, é termos então o IST máximo, definirmos esta taxa como 120% vezes o Money Creation, sendo que o Money Creation está aqui 0,12, que é os 6 mais 6, ou seja, isto é o RBI vezes 2, ok? Basta termos esta variável, alterando esta variável o governo altera logo esta, e depois também só pode alterar o IST, a variável IST, sendo que nunca pode ser mais que 120% vezes a Money Creation. Ou seja, se tivermos um RBI de 6%, Public Budget também outros 6%, temos 12%, o máximo do IST será 2,4%. O conjunto seriam 14,4% de... ou seja, perdão, não, o IST máximo seria 14,4%, ok? Isto faria anular automaticamente o efeito da criação de dinheiro aqui, portanto, no dia que haja uma crise ou que o orçamento, portanto, que o governo perceba que estamos a criar demasiado dinheiro, pode criar um imposto que anula os efeitos do BI e mais um bocadinho para fazer o efeito anti-inflacionário. Ou seja, estamos a destruir mais dinheiro cada mês do que aquele que criamos. Né? E se fosse menor que os 12%, nunca conseguimos esse efeito. Okay? Talvez haja uma surpresa e talvez nunca seja necessário utilizar isto aqui com um valor muito alto. Talvez alguma coisa, 0,01, para evitar esta fraude aqui. Isto é uma fraude e é melhor resolvê-la com um algoritmo, matematicamente, do que estar a policiar as coisas. Parece mais simples. Ok. Se calhar antes dos extras vou falar aqui do governo, do orçamento público. Pronto, se ainda não ouviste falar dos Conselhos de 12, então é importante que vejas os Conselhos de 12, o vídeo que tenho aí no canal. Mas, basicamente, agora posso mostrar aqui esta outra imagem. Ok, isto é um documento que eu mostrei no outro vídeo e tem aqui os vários níveis, ok? Eu coloquei aqui, até o nível 5, dá para termos o nosso país representado. Porque até o nível 5 isto é, o nível 5 serão constituídos por 40 conselhos, 248 mil pessoas em cada conselho. Ok? Portanto, com 40 vezes 12 dá o número de... Eu tenho aqui 40 vezes 12, onde é que eu tenho isso? 133? Não, deve-me ter enganado aqui em qualquer conta. Bem, eu creio que dá para 133 pessoas com nível 5. Com nível 6... Sim, foi esta conta que fiz. 3,34 vezes 12 dá 133 pessoas. Portanto, seria bastante interessante para o orçamento. Para a Assembleia da República. Ok? Portanto, se tivermos grupos de nível 5,
Em vez de termos esses 3 ou 4 grupos, 3, qualquer coisa, a constituir um grupo nível 6, temos esses líderes todos, que são cerca de 133 cidadãos, aquilo que hoje temos na Assembleia da República são 300 e tal. Ok? Depois temos grupos nível 4, 3, 2, 1, e depois estes tracinhos, estes pontinhos que estão aqui, não sei se dá para ver bem no vídeo, estes pontinhos representam as pessoas. Ok? Portanto, não temos um esquema em pirâmide, como às vezes parece quando vemos se calhar no vídeo dos Conselhos 12, isto parece uma pirâmide porque eu tapo o resto, não é? Parece uma pirâmide. E então começarmos no nível 1 para cima, parece mesmo uma pirâmide, mas não é. É uma árvore e isto são as raízes, ok? Portanto, isto forma uma figura geométrica 3D, muito mais parecida com uma árvore, uma coisa orgânica, do que numa pirâmide, que é duas linhas verticais e está lá em cima os todos poderosos a mandar nos escravos cá em baixo. Aqui não, aqui estes tracinhos são as pessoas, o nível 1 são grupos de 12 pessoas, que elegem um líder para ir para o nível 2, e depois 12 líderes de nível 12, aliás, 12 grupos de nível 2 juntam-se no nível 3, a mesma coisa para o nível 4, e quando chegar ao nível 5 já temos aqui os poderes todos representados. Portanto, isso seria interessante termos todos os anos uma Assembleia da República nova, e essa Assembleia da República vai eleger um governo, ok? Com o número de pessoas julgadas necessário, talvez da dimensão dos governos de hoje. Mas o Primeiro-Ministro não é eleito, é escolhido pelos eleitos. O Primeiro-Ministro e talvez o Primeiro-Ministro seja um das pessoas que está aqui neste grupo, eventualmente. Mas depois temos aqui uma estrutura de governo com os ministérios, M1, M2, M3. Simbolicamente depois aqui o Ministério da Saúde, então são serviços públicos essenciais e necessários. E, mais uma vez, o efeito dos grupos. Qual é que seria, logicamente, o Ministro da Saúde? Alguém ligado à saúde. Então temos aqui a estrutura de grupos ao contrário, para o Ministério da Saúde, em que cá em baixo estão quem? Estes tracinhos são o quê? São grupos, são pessoas que trabalham na saúde, de enfermeiros, médicos, eventualmente auxiliares de saúde, associam-se em grupos, preferência mistos, não só médicos, mas se forem médicos também não faz mal, mais tarde ou mais cedo vão se ligar. Se este for um grupo de nível 1 só de médicos, este só de enfermeiros, mais tarde ou mais cedo eles vão ter que se juntar, chegar a um consenso para eleger alguém para os representar acima. E chegando aqui ao nível 5, terão aqui alguns médicos, dos quais eles vão propor alguém para Ministro da Saúde. Entre eles próprios, entre os pares cá de baixo, eles escolhem, dão uma lista ao Governo e o Governo escolhe um, com base nos critérios do Governo, pronto, os critérios os melhores possíveis, não é? Para escolher um bom Ministro da Saúde. Que, por sua vez, não é escolhido só pelo Governo. Portanto, já vem cá de baixo uma lista onde participam os enfermeiros e médicos, auxiliares, etc. para escolher. Para a educação podia ser a mesma coisa e para os outros ministérios essencialmente a mesma coisa. Portanto, há profissionais a prestar serviço e, portanto, quem coordena esses profissionais, por exemplo, para os bombeiros ou para outro setor, faz sentido a mesma lógica, ok? Mas isto para mostrar o quê? Que o Governo também tem o orçamento público. E eu tinha aqui duas opções, talvez esta seja a melhor. Isto seria dividir por 4 o orçamento público, em que teríamos aqui o nível 5, portanto o Governo e a Assembleia da República. Portanto, isto, o próprio orçamento da Assembleia da República e do Governo seria o mesmo, não seriam coisas diferentes, com 25%. Depois o nível 4, que são os grupos todos de nível 4, mais uma vez eu posso ver quantos são 482 grupos ou conselhos, são mais que os conselhos hoje, mas estão mais bem distribuídos, de forma igualitária. Estão aqui, 482, com mais 25% do orçamento. Portanto, distribuímos de forma igual até o nível 2. Sendo que os grupos de nível 1, onde apenas são representadas 144 pessoas, portanto 12 vezes 12, não teriam orçamento nenhum. Porquê? Porque o valor seria tão baixo, mesmo no limite em que todo o dinheiro público, ou seja, já não existia o Portugal normal, só existia o E-Portugal, seria muito pouco dinheiro, portanto talvez não dê para fazer grande coisa de obras públicas e de resolver problemas. Portanto, aqui com 4 grupos, 25% para cada um. Aliás, deixa-me ver uma coisa. No nível 2, exatamente, no nível 1 nós só representamos 12 pessoas, no nível 2 representamos 144. Pronto, é isto que está aqui, este 144, vocês estão a ver, estava a ver ali no PDF, tenho certeza. Portanto, aqui é que realmente talvez não faça muito sentido existir o nível 2 com orçamento, e portanto aqui esta opção
onde dividimos o orçamento de apenas por 3, um terço para o nível 5, nível 4 e nível 3. 33% para cada um, de forma igualitária. Ou seja, para o governo é muito, porque é um terço para o governo se gerir. E depois para os outros níveis, terá o quê? Isto seria o nível da região, de regiões, e o nível 3 seria o nível dos concelhos. Ok? Hoje que temos os concelhos. Portanto, nível 3 teremos 5.887 grupos, no nível 4 teremos apenas 482. Serão regiões pequenas, okay? Não serão grandes regiões. Mas aí sim já faz sentido haver obras públicas de dimensão grande, a construção de escolas, etc. Depois, podemos aqui também, vamos lá ver, talvez não tenha que ser o governo a pagar aos professores das localidades. Portanto, isto depois pode-se jogar, se o orçamento aqui do governo não chega para tudo, deixamos o governo com menos dinheiro, mas depois, por exemplo, construção de escolas, de infraestruturas, o governo, mas depois autonomia para gerir as escolas, talvez o nível 3, ok? Seja, contratar professores, pagar mais ou menos aos professores, por exemplo, talvez no interior faça sentido oferecer mais vencimento aos professores do que em Lisboa, onde toda a gente quer trabalhar, né? A gente para Lisboa e Porto, e depois é difícil para as outras autarquias, para os outros distritos locais mais remotos, terem professores e funcionários. Portanto, talvez faça sentido incentivá-los com mais dinheiro. E, portanto, sair do orçamento local faz sentido que seja uma prioridade a educação para esse grupo de nível 3, pagar mais aos professores e atrair mais professores. Ok? Prontos. Acho que falei aqui tudo sobre o orçamento público. Portanto, no âmbito dos conselhos de 12. E reparem que estes grupos são todos geridos pela plataforma. E enquanto eu, cidadão, vou-me registrar num grupo próximo de mim, que tenha um máximo de 12 elementos, mas lá está. Já estou a falar de grupos de 12, ou conselhos de 12, eu às vezes chamo grupos, mas em teoria seriam conselhos. Pessoas que se juntam para se aconselhar umas às outras, para se reunirem sobre o que é importante fazer. Aliás, essa expressão também vem dos conselhos e autarquias, não é? Portanto, não é uma expressão nova. Mas lá está, convido-vos a ver o vídeo sobre Conselhos de 12, se ainda não ouviram falar de Conselhos de 12, lá a explicação está bastante mais detalhada. E reforço que não é uma pirâmide, é uma árvore, ok? Temos os grupos de 12, as pessoas todas a escolher aqui ao nível 5, e todos os anos há uma rotação, a sua Assembleia da República, a substituição, aquilo que seria uma nova Assembleia da República, a formar então um governo, que também podia ter a validade de um ano, ou enquanto o povo estiver contente, porque isto basicamente são ordens que vêm de todo lado para aqui. Portanto, se o povo não estiver contente rapidamente, se estes tipos do nível 4 não mudarem o governo, não obrigarem estes a mudar o governo, estes vão mudar os líderes nível 4. Automaticamente podem renovar os líderes, excluí-los, dizer, pá, tu não estás a fazer aquilo que eu te mando no nível 3, ou se isso acontecer no nível 3 a mesma coisa. Portanto, as pessoas cá em baixo têm o poder absoluto, não, apesar de estarem a delegar certas responsabilidades para ser gerível um país, facilmente, se ficares descontente com o líder, com o primeiro-ministro, estas folhinhas das árvores vão dar cabo aqui do tronco. Isto é o tronco, não é? Que sustenta a árvore, sustenta as pessoas e não ao contrário. Portanto, é o governo que vem buscar aqui abaixo à terra os nutrientes para sustentar as pessoas e não ao contrário que acontece hoje. Nós temos as pessoas a sustentar através de impostos um governo que sustenta uma grande máquina, também pessoas, é verdade, os funcionários públicos, mas não só, muitos interesses. Portanto, é bastante diferente, ok? Gosto do conceito aqui da árvore. No outro vídeo não falei disso e acho que isto traz uma grande valia acrescenta grande valia a isso. Entretanto, mais tarde vou ter este documento digitalizado e farei vídeos só sobre cada um destes tópicos, ok? Vou dividir por tópicos e farei vídeos mais específicos para ficarem vídeos curtos, porque este já vai com 43 minutos. E pronto, os extras eu vou falar, mas se quiserem ficar por aqui, tudo bem. Façam um gosto do vídeo, partilhem com os vossos amigos. E agora vou-vos mostrar aqui alguns extras que depois podem ser funções adicionais, que podem ser adicionadas à plataforma. E este é Portugal. E uma função muito interessante é a função de crédito, que substitui, entre aspas, uma parte importante da banca. Ok, eu sou contra os juros, mas da forma em que o dinheiro hoje é criado. Criado com dívida. E aqui não, aqui o dinheiro é criado para as pessoas. Portanto, aqui faz sentido poder haver juros e créditos. Portanto, aqui a solução da função de crédito seria o seguinte. Há um cidadão que anuncia que procura um financiamento, por exemplo, 5.000 PTCs. E quer pagar a X meses, neste caso 36 meses, e oferece X% de juros. Okay? Os outros cidadãos que têm dinheiro a mais, que têm poupanças, podem percorrer essa lista e, quando tiver alguma coisa que lhes pareça interessante,
podem contribuir para esse bolo, ok? Sendo que o financiamento só se concretiza quando o bolo for cheio. É uma espécie de crowdfunding, ok? Mas é mesmo crowdfunding. Ok, e depois para cada pedido de crédito eu vou ver a dívida total daquele utilizador, daquele cidadão, que é de X, e paga Z por mês. Ok, porque o sistema automaticamente calcula qual é que vai ser a amortização mensal, mais os juros. Isto, porque é que é importante saber? Porque se eu estou a ver alguém que já tem uma dívida de 300 PTCs por mês, se calhar não lhe vou emprestar. Depende, não é? Por exemplo, quanto é que é o RBI mensal médio dos últimos meses? É 500. E o tipo não deve nada e está a pedir um crédito que vai pagar 300 por mês. 300 PTCs por mês. Não tem risco. Porquê? Porque a garantia única é o UBI, ou o RBI mensal. Sendo feito assim. Se ao dia 1 é pago o RBI, ou ao domingo, ou à segunda-feira, se for semanal, no dia 2 de cada mês são pagos os créditos automaticamente. E então, entre o dia 1 e o dia 2, o valor de dívida que cada um tem, ou seja, cada um paga X por mês, né? Ou Z por mês, esse valor é conhecido para cada cidadão, esse valor fica cativo entre o dia 1 e o dia 2, garantindo assim que no dia 2, à meia-noite do dia 2, quando os pagamentos são feitos a todos os credores que lhe emprestaram dinheiro, há lá dinheiro garantidamente, porque o próprio BI, o RBI, serve de garantia. Portanto, eu não preciso de hipotecar a casa, de hipotecar não sei o quê. Agora, se eu me quiser endividar muito, aí se calhar vou ter que pagar uns juros maiores porque o risco é maior, o risco de incumprimento. Mas cabe depois a quem empresta avaliar isso, ter alguma cultura, não ser ganancioso. Vai pagar 10%, então vou emprestar este. Tipo desaparece. Não é? Mas isso é outro problema. Mas aquele dinheiro que é emprestado existe de facto. Tem que existir na conta de quem empresta. Ok? Portanto, todos os cidadãos respondem ao pedido quando 100% do pedido estiver portanto, com resposta a que é emprestado à pessoa que fez o pedido. Portanto, há uma bolsa pública de créditos e eu, se tenho alguma poupança e quero receber 3% ao ano, ou a taxa até pode estar ao mês, enfim, é igual. Porque quando se fala em ano, depois dividimos por 12, portanto é uma questão de fazer as contas. Ok, outra função. Portanto, isto aqui resolve um problema que hoje precisamos da banca para isto, e repare que isto pode ser para pagar uma casa, não é? Se em vezes de 36 meses pusermos 3.600 meses, estão aqui 30 anos. Aí. Portanto, é possível. Também estará a idade do utilizador, não é? Para só ter um tipo de 70 anos, não vamos dar um crédito de 30 anos àquela pessoa, que há um risco grande de não se ser pago. E outra coisa interessante também que podemos aplicar aqui a isto, ao crédito, é quando a pessoa morre, e existe um controle de se a pessoa está viva ou não falei disso, mas no notário, ou existirá uma função, um prémio para quem denuncia a morte de alguém e depois denuncia no sentido de registar na plataforma, esta pessoa morreu, depois já tem que ir alguém validar que aquilo, ou entregar um documento ao notário, e o notário diz, senhor, este utilizador, ou 3 notários confirmam a morte daquele utilizador, deixa ser pago o RBI àquela pessoa, porque aquele dinheiro nunca vai ser depois utilizado. Portanto, é importante que se registre realmente os óbitos. E se houvesse dívidas, seria interessante talvez que o RBI continue a ser pago até as dívidas estarem saldadas. Ou seja, garantindo assim aos credores, àqueles que emprestam dinheiro, que os créditos por morte da pessoa que pediu dinheiro não os deixam pendurados. Portanto, é uma garantia. O tal seguro de vida seria feito pelo próprio RBI. Okay? Portanto, numa situação normal sem créditos, o RBI extingue-se logo. Se houvesse dívidas, seria interessante realmente que essas dívidas continuassem a ser pagas. Todo o dinheiro do RBI seria para pagar as dívidas. Quando estivesse então a zero, deixaria então a conta de receber também, de ficar ativa para receber o RBI. Ok. Outra solução aqui interessante, outra funcionalidade, não sei se dá para ver bem, mais ou menos, é a mediação de conflitos em negócios à distância e até presencialmente. Ok. Isto é um termo em inglês que agora varreu-se o meu nome. A ver se me lembrava do nome disto. Não me lembro, mas pronto. Basicamente, nós nem sempre confiamos no outro interlocutor. Outra pessoa do negócio. Portanto, nós estamos a comprar alguma coisa. O meu português está a falhar. E temos o vendedor, mas não confiamos nele, não o conhecemos. Mesmo que seja uma pequena empresa, nunca ouvimos falar daquela empresa, tem um produto ao preço que nos parece interessante, mas temos medo de pagar.
E aqui entra o sistema financeiro normal, a Visa dá-nos um seguro, o PayPal é a mesma coisa, sendo que o vendedor paga uma grande comissão. E as criptomoedas não têm de raiz esta solução resolvida. E esta também não tem de raiz, mas pode ter esta função de mediação. Então, o que é que acontece? O vendedor cria aqui o que é que eu chamei isto? Um instrumento ou um canal de pagamentos. Faz um depósito, por exemplo, 10 PTCs, que é um prémio, para que terceiros, outras pessoas, voluntariamente, se associem aqui, pelo menos 3, para ficarem 2 suplentes, associem-se a este canal, porque sabem que se algo correr mal e tiverem que intervir como mediadores do conflito, daqui à gestão de conflito, vão receber este prémio, 10 PTCs, por um trabalho quando houver um problema, ou seja, e o comprador, por sua vez, envia o dinheiro para aqui. Portanto, este instrumento passa a ter um endereço de conta, é um smart contract, recebe o dinheiro, quando depois o vendedor faz o envio, portanto sabe que o dinheiro já está ali, só pode ir para ele ou voltar para trás. Portanto, o dinheiro depositado aqui só pode ir num sentido ou no outro. O vendedor faz o envio, este recebe, está tudo ok, faz aqui um cheque a dizer, ok, está tudo ok, o dinheiro vai para aqui. Não houve pagamento de prémio. E o prémio, depois o vendedor pode resgatar o prémio. Ou então reutilizar aqui o instrumento. Ok, para outro negócio a seguir. Ou ter vários instrumentos abertos, porque pode ter vários clientes a querer pagar ao mesmo tempo coisas diferentes. Corre alguma coisa mal, ok? Por exemplo, o produto chega estragado, é preciso ser devolvido. O comprador sinaliza logo aqui a este instrumento. Atenção, que eu quero que suspendam o pagamento ao vendedor. Portanto, não vem logo para trás, mas há aqui um conflito. E aliás, já o aviso que é para suspender. E se o vendedor aceitar a devolução e devolver o dinheiro, muito bem. Portanto, eu faço a devolução pelo correio, envio o produto danificado, o comprador diz aqui, ok, quer devolver, e o smart contract devolve aqui. Ainda não houve intervenção de terceiros. Tudo bem? O instrumento funcionou. Ok? Agora, se houver um conflito mais grave em que o vendedor não responde, ok? Portanto, eu fiz o pagamento como comprador, tenho um problema, não me chegou nada, ou chegou estragado, e o vendedor não me responde, não quer saber. Eu quero aqui a suspensão, e passado um determinado tempo, porque este não disse nada, vem o mediador e diz, ok, este tipo está a reclamar que não chegou, não sei o quê, este não responde, dá razão ao comprador e devolve o dinheiro. Ou este diz, não, mas eu enviei, está tudo bem, não. Então, tem que haver provas. Portanto, se este diz que enviou e este não recebeu nada, que prove que envie para aqui por mensagem o número de registro dos correios. Okay? Envio registado, correios ou transportadora, que prove que foi feito o envio. Se não o fizer, é porque é culpado e os senhores atribuem a razão a este. O primeiro, e tenho aqui 3 porque se um não responder, eventualmente fez isto sem querer, não sabia o que era isto, havendo suplentes, haver alguém que vai atender este conflito, fazer a gestão de conflitos. Portanto, pedir informações adicionais, isso é um sistema de mensagens, um chat a 3. Portanto, o dinheiro, se for dado a razão ao vendedor, porque realmente provou que fez o envio e este diz que não recebeu nada, então o dinheiro poderá ser, por autorização aqui do terceiro, a ser transferido para o vendedor. Isto é um mecanismo muito, muito comum e só quando este terceiro intervém, é necessário intervir, é que o vendedor gasta os 10 PTCs ou aquele prémio que quiser dar. Okay? Se der um prémio muito baixo, se calhar ninguém vai ter interesse em mediar o conflito e, portanto, o comprador sabe que não há nenhum mediador aqui e não faz a transferência. Portanto, é que convém que haja aqui um prémio, um stake. Se correr tudo bem, ele depois pode retirar o stake. Okay? Fez o envio, ele recebeu, está tudo ok. Mesmo que ninguém diga nada em relação a está tudo bem, ao fim de alguns dias, 15 dias, por exemplo, o pagamento sai aqui para o vendedor. Se este tiver pressa em receber, porque imaginem que é muito dinheiro, 3.000 euros, 3.000 PTCs, e o comprador não marca como tinha recebido, este não quer estar à espera 15 dias, pode pedir aos mediadores que lhe aprovem o pagamento, prova que fez o envio e não há resposta aqui deste, e vai pagar este prémio, mas recebe o dinheiro rápido. Okay? Não fica 15 dias à espera, ou 3 semanas, o que for. Isto é uma funcionalidade interessante para uma economia online e mesmo offline. Okay? Se eu não confio naquela pessoa, vou vender o meu carro, talvez seja interessante utilizar também um sistema destes, em que eu pago o meu veículo, mas quer ter certeza que está tudo bem. E só depois de ter os registros alterados, tudo bem, é que vou dar então aqui o ok para o dinheiro ser transferido para o vendedor. Portanto, esse sistema que hoje em dia utilizamos, basicamente, essa confiança está na banca, está na rede Visa, multibanco, no próprio balcão, não é? Só fazendo uma transferência e vamos lá, podemos anular, olha, isto foi burlado, cancelam lá essa transferência. Pode ser possível, não sei se já nunca me aconteceu, nunca tive essa necessidade, mas portanto essa funcionalidade de mediação de conflitos
de pagamentos, à distância ou não, interessante, e gera aqui uma oportunidade para estes indivíduos que estão aqui a servir de mediadores. Depois já há muitas mais coisas que podem-se fazer a este nível, seguros, etc. Mas isto são só 2 exemplos muito importantes para a moeda. E eu vou terminar realmente falando da moeda, porque a moeda, apesar de ser criada moeda nova, essa moeda, essa inflação criada pela moeda, está indexada à atividade económica. Portanto, este somatório, como vimos aqui das transações não isentas ou transações comerciais, significa o quê? Se houver pouca transação comercial, a atividade económica abranda, também abranda a quantidade de dinheiro que vai para o RBI e para o orçamento público. Dinamicamente. Ok? Isto pode parecer um problema aqui para o orçamento público. Pois talvez, mas isto convida os governos a pouparem dinheiro, se não gastarem tudo o que recebem, terem uma almofada no seu bolo, na sua carteira, para ir dando conta das despesas correntes e, havendo um abrandamento da atividade económica, possam interferir, ter tempo de reduzir os custos, de reduzir portanto, o budget do mês seguinte, não é? Ou para os meses seguintes, ter um budget mais dinâmico e não gastarem tudo, porque não se vão poder endividar, ok? Eu não pus aqui pessoas a emprestar dinheiro ao Estado. Epá, não sou fã. Acho que o Estado deve guardar o dinheiro, poupar, dar o exemplo aos cidadãos, poupar e depois então gastar em obras públicas e nos serviços públicos. É claro que ao princípio, vamos ter um orçamento público muito pequenino, um RBI muito pequenino, cêntimos, não é? Migalhas, ao fim e ao cabo. Mas à medida que mais pessoas forem percebendo reparem que nisto dos grupos de 12 há aqui uma coisa que eu não falei, pessoal, falei basicamente da moeda, mas é a votação, fazer referendos, fazer consultas aqui às folhas. Portanto, esses sistemas só funciona com a identidade certificada, com a identidade validada. Por isso a importância do início, e esse problema era um problema que até aqui eu não tinha apresentado uma solução, que é a utilização de notários. Pessoas a validar pessoas. E com responsabilidade para esses notários. Okay? Podem perder o stake se andarem a fazer batota. Criar contas falsas, portanto. E este orçamento aqui... outra coisa, o princípio será muito pequeno e não servirá para nada. Portanto, vai-se acumulando aqui orçamento para o Governo, para os níveis 4 e para o 3, para o 4 e para o 5, não é? Se formos aqui para este modelo de 1/3. Ora, o que é que acontece? Vai haver para cada Governo e até para as pessoas uma função, que devem usar com cuidado, que é uma função de burn, de queimar dinheiro. Ou seja, imaginem que eu sou um tipo muito rico, que acumulei ao longo dos anos muitos PTCs. Epá, não tenho herdeiros, por exemplo. O que é que vai acontecer no final? Ou quando imaginem que tenho, sei lá, 10 milhões de PTCs. Eu sei que nos anos que me faltam, 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, só vou conseguir gastar no máximo 1 milhão. Então eu posso fazer o seguinte, em vez de aqueles 4 milhões que não vou usar, em vez de estar a dar à misericórdia, a uma instituição que às tantas gasta mal o dinheiro, eu posso, se quero ajudar o meu país, queimar 4 milhões de PTCs. E ao queimar, eu estou a reduzir aqui o total supply em 4 milhões de PTCs, mantendo as reservas de IOS. Portanto, o valor da minha moeda face às outras moedas será maior só por uma simples causa. É que eu quis ajudar o meu país a desenvolver-se. Portanto, de repente, a minha moeda ficou mais forte. Também me beneficiei com isso. O Governo pode fazer a mesma coisa. O Governo, se tem dinheiro que não consegue usar porque é pouco, ainda assim pode optar por mensalmente. Quem recebeu 6%, não tem utilidade para isto porque ainda não é um governo formado, não é um governo que substitui o governo atual, porque nós não queremos que esse sistema não é para alterar, para substituir o Parlamento, não é? Porque seria ilegal, seria que é um golpe de Estado ou uma coisa dessas. Não. Esse sistema é para ser uma demo daquilo que é possível criar no blockchain, de uma sociedade organizada pelas pessoas para as pessoas. E à medida que aderirem mais e mais pessoas, o que pode acontecer, e seria interessante, é um dia daqui a 20, 30, 100 anos, o que for, haver tanta gente a utilizar isto. Por exemplo, 3 milhões de portugueses usam isto. E a votar só 2 milhões de portugueses a votar. Epá, se calhar é um sinal claro para a Assembleia da República atual, para aquele modelo que temos hoje, de que há mais pessoas envolvidas no E-Portugal a usar uma sua moeda. E com 3 milhões de portugueses, esta moeda já pode ter um peso importante na economia. Okay? Porque isto não substitui... Pagar com esta moeda não significa que a pessoa deixe de pagar IRS, IRC, o IVA, etc. Mas significa
que se esta moeda tiver realmente utilidade, porque não é alvo portanto, especulação, ninguém vai comprar moeda aqui, onde é que estava? Ninguém vai comprar moeda aqui com IOS e depois quando tira vai perder eventualmente alguma coisa, ou perde ao preço que sai, porque aqui a fórmula do Bancor, o que é bom é que realmente não há aqui, ou seja, não faz sentido eu comprar uma exchange mais caro do que se posso comprar aqui ao preço justo, ao preço com base nas reservas que tenho. Ok. Por outro lado, como há o RBI, há uma inflação mensal da moeda, também ninguém vai comprar, espero que suba o preço feito doido. Mas pode haver a surpresa de realmente o sistema funcionar, economicamente ser viável, porque as transações comerciais aqui, este somatório, tenham algum volume. Esse valor representa que as pessoas tenham mais dinheiro para gastar, os cidadãos, os portugueses, por sua vez vão investir mais nas empresas, a comprar mais produtos. Portanto, essa bolha, esse ciclo económico cresça mês após mês e pode ser revelar um sucesso extraordinário que atrairá mais pessoas a querer participar porque querem receber esse RBI, porque de repente tem uma moeda que vale qualquer coisa. Às tantas já vale mais que o euro, quem sabe? Principalmente se o euro cair por aí abaixo, né? Com uma crise económica na zona euro. Mas mesmo sem contar com isso, realmente o sistema económico aqui subjacente a tudo isto, provar-se ser interessante, vai atrair mais e mais portugueses. Estão aqui, não digo os 10 milhões, mas sei lá, 7, 6, 7, 8 milhões de portugueses. Todos contentes de receber um RBI e tem um mecanismo de votação, de representatividade, podem fazer referendos entre si, depois não tem valor legal, até que tenha. Até que um dia se perceba, nós queremos isto, nós exigimos isto ao governo. E exijam a transição de um sistema para o outro. E depois com isso poderá vir o fim dos outros impostos, que já fiz um vídeo sobre impostos e mostrei o disparate que é impostos sobre o trabalho e outros impostos. Enfim, impostos nem vale a pena falar neste vídeo, neste contexto. Mas tudo isso é substituível. Porquê? Porque podemos ter um governo financiado para public budget com dinheiro criado do nada. Ok? O quantitative easing que fazem agora no Banco Central Europeu também é dinheiro criado do nada. Mas aqui temos algo que é criado do nada, mas está indexado à atividade económica. Isto é o somatório da atividade económica do período anterior, ok? Portanto, não é... Tem regras. Cria-se nada, mas com uma regra. E dinâmico. Portanto, quanto mais atividade económica, mais orçamento público. Mais orçamento para as pessoas. E em valores iguais. Em proporção igual, não é? Portanto, este é um modelo que eu quero-vos apresentar. Quero-vos convidar realmente a dar alguns feedbacks aqui nestes vídeos, na descrição, nos comentários, eventualmente depois criar algum fórum de discussão até no Facebook, eventualmente, para podermos melhorar isto, para eu criar depois então a versão, esta é a draft, mas fazer uma versão, um white paper com isto, não é? E depois, com esse white paper, ou ainda mesmo com este vídeo, lançar o desafio à comunidade de programadores portugueses, e não só, há comunidades que falam português, língua portuguesa, onde estão muitos programadores, pessoas ligadas à tecnologia blockchain, e portanto ficaria desde já o convite a que essas pessoas se interessem por esta solução. Eu não quero os créditos desta solução, o que eu quero é ver isto a funcionar. O que me deixaria orgulhoso seria ver isto a funcionar num país qualquer. E funcionando num, depois os outros vão copiar, vão atrás. E melhorar até estamos a falar aqui disto vai tudo ser open source, ok? E portanto, qualquer coisinha aqui que não funcione bem, alguém faz melhor. E esse melhor vai funcionar e portanto eu quero que isto funcione. Isto são ideias base, tem aqui algumas regras hard-coded, não é? Por exemplo, aquele tal do imposto sobre transações máximo de 120% vezes o money creation, sendo que o money creation é 6% do UBI mais 6% para o public budget. Este valor também pode ser mudado pelo governo, ok? O governo decide, tem o poder porque o governo é o quê? É um grupo de cidadãos, ok? E o governo, cada membro do governo tem uma assinatura, tem uma conta, é um cidadão e fazem uma proposta, uma votação. Há de haver um smart contract para mudar isto, em que precisa da assinatura dos membros que estejam neste grupo aqui. Estou quase a falar coisas tecnológicas, mas há de haver um grupo chamado Governo, onde estão alguns cidadãos, nomeados por o grupo 5 será equivalente à Assembleia da República, e depois tudo o resto são enfim, isto é matemática, é programação, isto não é fácil de fazer, mas não é impossível, ok? Acho que o mais difícil são os conceitos, são os novos paradigmas, nomeadamente a questão do RBI, parece impossível de pagar, porque é muito caro, os impostos. Está aqui, paga-se com a criação de moeda nova, ok? Money creation, a taxa de 6% ao mês, mas não é 6% do total supply. Não cai nesse erro de achar que é 6% disto. Não. É 6% do somatório
das transações económicas do último período. Seja uma semana, seja um mês, até podia ser ao ano. Prontos, é isto. Essencialmente é isto. Deixo-vos aqui esta proposta de, como eu chamei, É Portugal, uma plataforma, um é-país, um país que não tem de início nenhuma legitimidade para governar quem quer que seja, mas é para pessoas que se queiram governar elas próprias, que queiram ser parte integrante do sistema de governação de um país. Portanto, vamos testar isto, vamos fazer uma demo e vamos convidar as pessoas a participar na demo, apesar de ter custos, é verdade, se calhar algumas pessoas vão apontar isto como um esquema, eu tenho que pagar 30 euros por uma coisa, não sei o quê, e os notários, se quiserem mais, têm que pagar... mas se não houver stake aqui dos notários, se não houver investimento das pessoas, depois, o investimento é para quê? É para incentivar os notários a ter alguma coisa, senão os notários não vão querer participar de um serviço gratuitamente. Não vão. Eu participo gratuitamente à vontade, se quiserem que eu seja um notário. Mas eu não tenho perfil para isso, nem tenho loja, nem nada para receber as pessoas. Mas participo, pelo menos voluntariamente, a propor a solução. E como programador também. Agora, o resto não posso fazer tudo sozinho. Não posso fazer um país sozinho. Preciso dos outros 9.999.999 portugueses. E é isto. Isto é o canal da Nova Prosperidade. Obrigado e até um próximo vídeo.